Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui. No vídeo de hoje eu trouxe uma resposta a uma pergunta que me fizeram sobre uma movimentação no Cable, na Libra e no FTSE, que é o índice de ações na Bolsa da Inglaterra. Essa movimentação foi provocada por uma fala de policymaker, o Bailey, governador do Banco Central inglês. Ele adotou um tom um pouco menos dovish do que o mercado estava esperando. No ano passado, no começo de dezembro, o Banco Central inglês admitiu que poderia chegar em 2021 a taxa de juros negativas, e isso trouxe uma movimentação bem bearish na Libra. A Libra perdeu valor e o FTSE ganhou valor. Já nesse ano, essa fala um pouco menos dove fez a movimentação contrária. Ah, mas na fala dele ele não disse que ia adotar sim taxa de juros negativas? Sim, ele disse. Mas ele também disse que vai esperar o sistema financeiro se adequar para isso. Vai dar um compasso de espera. Então a gente viu um movimento inverso. Mostra também algumas movimentações iguais pelos mesmos princípios, mas aqui no Brasil em 2020, driver que eu sofri bastante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Aqui na descrição do vídeo estão os links para nossas outras redes sociais e também para nossa lista de espera para os novos grupos que vamos formar em breve. Muito obrigado. Lucas, semana passada tinha rolado um movimento interessante então, na Libra lá por conta do Banco da Inglaterra e tudo. Você podia comentar pra gente o que rolou? Eu tava refletindo sobre isso esses dias. Isso aí. Aconteceu uma coisa interessante. Dois movimentos muito interessantes relacionados ao BOE, Bank of England. A Libra, na outra reunião do BOE ano passado, ela se desvalorizou muito com o FTSE subindo horrores, né? O FTSE é o índice da Inglaterra. E o KGB também, esse daqui subindo muito, né? Daqui é o título em inglês, chama de Gilt, né? Porque nas antigas os títulos de renda fixa tinham uma bordinha dourada, assim, que nem página de Bíblia, né? Aí chama de Gilt, que é apelido de Gilded. E aí a gente viu um movimento muito interessante, eu até comentei lá na live com a FPLM, que foi esse movimento aqui. A Libra perdendo para todo mundo, o FTSE subindo. Por quê? O que aconteceu aí? O Banco Central inglês falou, a gente vai se preparar para juros negativos. Daí lá no passado, aqui ó, um tourinho, né? Uma estrelinha só no Invest, que antes era tourinho. E o relatório, as minutas aí do BOE, fez o mercado fazer um baita movimento. Nessa última, a Libra descolou, né? Foi dia 4, deu um puta movimento aqui. Olha quanto que subiu mais ou menos aqui. Subiu 0,88%. O Jonas que está calculando a amplitude de movimento aí histórica tá dentro, né, Jonas? Por quê? Tá bem dentro. Tá bem dentro, né? Por quê? O Banco Central inglês, ele continua falando que vai adotar taxas negativas, vai ver se entra em taxa negativa, mas ele falou, o sistema bancário precisa se preparar, né? Então ele deu um compasso de espera aí para a diminuição dos juros lá em UK. Então a Libra se valorizou, porque o que precifica, uma das coisas que precifica a moeda, não é só isso, né? Hoje a gente viu inflação precificando moeda, é a taxa de juros e as perspectivas de taxa de juros, assim como perspectiva de inflação também. Então a gente viu a Libra ganhando uma força, porque os juros, os juros vai cair, né? O Banco Central inglês falou mais ou menos, tá bom, a gente quer que os juros caiam, mas não vai ser agora. Então o mercado deu uma devolvida nisso daí. A gente viu o FTSE, o K100, deixa eu colocar aqui o FTSE. O FTSE dando uma derretida também, no dia 4, né? O FTSE deu uma derretidinha, tirar a autorrolagem aqui rapidinho para mostrar para você. O FTSE deu essa derretida aqui, né? Por quê? Como os juros não vai cair, então a perspectiva de endividamento das empresas lá que compõem o FTSE aumentou um pouco essa taxa, né? Essa perspectiva da taxa, porque não vai cortar agora, vai cortar depois. Então foi um movimento casado aí de FTSE com Libra, com Gilt, um movimento bem interessante aí. Então quando bancos centrais e essas questões estão no radar, a gente fica de olho nesse tipo de movimentação, né? Nessa mesma palestra com a FPLM foi o mesmo caso que rolou na Inglaterra lá em dezembro, rolou no Brasil ano passado, do ano retrasado inteiro, que era corte de juros, né? Nossa curva de juros embicando, nossa moeda desvalorizando, né? E nosso índice subindo. O que aconteceu semana passada no Cable, que é como a gente apelida a Libra, foi exatamente o oposto disso daqui, né? Que é uma perspectiva de não queda de juros. Não foi um tom rock, só foi um tom menos dove. E o mercado coloca no preço.